Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 18 de janeiro de 2016, segunda-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Hoje, um dia sem a participação dos americanos, foi feriado nos Estados Unidos, Martin Luther King, mais da metade, ou próximo da metade do movimento da nossa bolsa é feito por estrangeiros, então nosso volume caiu significativamente. Hoje foi um dia de queda, 1,64%. Então o mercado segue caindo, segue pressionando, e agora vai até estressando, né? Vai indo um pouquinho além daquela zona onde existem várias projeções para um cenário de repique. Só que o sinal de repique não está aparecendo. O sinal de repique que nós tivemos foi na quinta-feira, na sexta-feira o mercado não confirmou, não acionou, e agora nós seguimos em queda. Num cenário um pouquinho mais pessimista, a gente pode traçar uma outra projeção que passa a fazer bastante sentido, principalmente olhando no gráfico semanal, é de uma extensão alternada, pegar esta amplitude de movimento, e projetar a partir do topo formado. Esse padrão nos levaria então para praticamente 36 mil pontos aqui. Então assim, o alvo, até onde o mercado vai ir, é sempre o menos importante. O importante é saber para onde o mercado está indo e o que ele tem que fazer para demonstrar que ele vai inverter a direção. Os alvos são sempre secundários nesse contexto. Então, seja no ponto atual, seja mais abaixo, no momento que o mercado oferecer um sinal de reversão, sendo ele tecnicamente razoável nas suas características, a gente vai querer operar. Porque realmente o mercado já apresenta um bom nível de sobrevenda. Nosso índice de afastamento aqui está em zona de reversão. Olhando o futuro, vamos olhar o mini aqui, o ING, na sexta-feira nós tivemos um novo sinal de reversão, então a superação da máxima de sexta-feira, o pregão de hoje, abria espaço para operações de swing trade. E eu sempre gosto de ter no intraday alguma movimentação que sustente esse acionamento, idealmente um setup. Se a gente tiver um setup com um rompimento de linha d'água favorável ao sinal que nós estamos tendo no gráfico diário, ou no mínimo um zigue-zague favorável, que nos daria então um primeiro movimento, a coisa fica mais consistente do que a mera violação. Eu considero o gráfico do futuro um pouquinho mais delicado, porque nesse início de pregão há poucos negócios, no futuro a partir das 9 da manhã, o mercado à vista abre às 10, e daí sim o mercado ganha liquidez. Olhando no detalhe, a gente vai ver que a máxima de hoje foi igual à máxima de sexta-feira, então não teve acionamento. O mercado acabou rompendo a linha d'água, a gente abriu acima da linha d'água, logo acima, testamos a máxima de sexta-feira, não superamos ela, e depois o mercado cedeu e rompeu a linha d'água para baixo, permitindo a operação na ponta vendedora. E a direção vendedora predominou ao longo de todo o pregão e a gente teve o fechamento na mínima. Essa movimentação deixou bem claro no intraday um patamar de resistência, que pode nos ajudar a identificar uma reversão significativa até para o prazo maior. Nós seguimos operando dentro desse canal de baixa no gráfico intradiário e a linha de retorno agora já está a uma certa distância, quer dizer, o mercado pode prosseguir nesse movimento de queda se vier a romper a mínima de sexta-feira. O ideal mesmo para a gente ter um bom cenário de rompimento seria o teste dessa zona, o mercado respirar um pouco e depois romper, mais ou menos um teste como a gente teve hoje aqui, logo no comecinho do nosso pregão. O viés segue sendo baixista, apesar da sobrevenda, o mercado com a movimentação de hoje, com o candle de hoje no gráfico diário, cancela qualquer possibilidade de entrada na ponta compradora no gráfico diário, imaginando uma reversão. Não, o mercado agora tem que montar um novo candle que dê essa conotação de reversão, para daí a gente, em cima desse candle, operar. Então, no mínimo, a gente vai precisar do pregão de terça-feira para dar um sinal interessante para daí na quarta-feira passar posições de swing trade.
No mercado americano, a gente sabe que o Dow Jones não operou, então ele segue no mesmo cenário. A gente está testando aqui um patamar de suporte intermediário, talvez caia um pouco mais daí para testar o fundo de agosto, que é um ponto mais importante. O futuro americano operou, né, no que a gente pode chamar de pré-mercado, foi um dia de indecisão, né, em cima de uma zona já conhecida de suporte. Tá, mas o candle de hoje não é um sinal forte de reversão. O ideal seria a gente ter um candle fechando próximo da máxima. Vamos ver como é que o mercado se comporta amanhã. E o dólar? Bom, o dólar permitiu uma entrada na ponta compradora, na superação dessa máxima, né, dando continuidade ao zigue-zague ascendente. Esse zigue-zague ascendente teria alvo no topo de setembro, que é uma resistência bem importante no dólar. Tá? Aqui seria uma entrada por correção, uma outra sinalização para uma entrada na ponta compradora, tá? Poderia vir do rompimento da consolidação que nós estamos tendo ao longo do mês de janeiro para cima. Tá? Seria um novo sinal de entrada, indicando um ralizinho até o topo de setembro. A média móvel de 21 períodos vem se aproximando, daqui a pouco vai tocar os preços. Isso é bom porque impulsiona o mercado para cima. Se é para o mercado subir, não subiu até então, esse é o momento para o mercado aproveitar, né, a média dando suporte para subir. Né? E se o mercado não reage a esse toque da média móvel de 21 períodos, começa a sinalizar que o mercado não está tão forte assim, e um cenário daí de rompimento para baixo já passa a ser operável, coisa que por enquanto ela não é, porque esbarraria contra a média, contra o viés. No intraday, foi um dia sem direção, o dólar vem operando dessa forma errática, né, ao longo de todo o mês de janeiro. A gente teve uma abertura com leve pressão vendedora, uma tentativa de formação de primeiro movimento que foi abortada, o mercado sinalizou aqui que ia testar a linha d'água, rompeu a linha d'água, mas não gerou a confirmação do rompimento de linha d'água, coisa que para o meu modelo tem que acontecer para operar o rompimento da linha d'água. O mercado acabou voltando para dentro, daí a gente vê que não fechou com direção alguma. Tá? Então vamos ver como é que o mercado opera na segunda-feira. Eu já desenhei aqui um canalzinho de alta, pegando esses dois fundos e fazendo uma projeção em cima desses dois topos. Então já é um canal válido, tá? Ainda tem um espaço lateral aqui para o mercado conseguir alcançar a LTA. Mas está uma zona bem complicada, realmente, operações do dólar. Tá? Ele só vai clarear o cenário a partir do momento que conseguir romper essa resistência. Tá? No intraday, o rompimento desse fundo aqui já encontraria um cenário um pouco mais livre para o movimento de queda. Tá? Mas para cima, o cenário fica claro somente no rompimento dessa zona. O juro segue andando de lado em cima dessa zona de suporte, já vai ficando, na minha leitura, bem neutro, pode tanto fazer um bom movimento de alta quanto um bom movimento de queda. O que a gente está precisando aí é de um candle que dê uma ideia de ignição, né, de gatilho, de início de movimento, coisa que nós não estamos tendo. Tá? Lembrando que na quarta-feira a gente tem aí a definição de taxa de juros, se sobe ou não o juro. Indo para as ações, a gente viu que a Vale perdeu bastante força já no pregão de sexta-feira, um cenário de repique ficou dificultado, poderia ser trabalhado no intraday, surgiu oportunidade, mas não surgiu a oportunidade no intraday de hoje. E a Vale acabou fechando bem próximo da mínima, já estabelece um movimento lateral que sugere a continuidade do movimento lateral de forma meio errática ou continuidade do movimento de queda, tanto a Vale 5 quanto a Vale 3. Tá, no finalzinho do pregão, a Vale até permitiu o trade para o rompimento de linha d'água, também para uma barra de ignição aqui, abrindo essas bandas. Percebe que o mercado passou o dia inteiro oscilando meio que em cima da linha d'água, sentindo ela como suporte, tá? E aqui abriu as bandas e deu uma ideia de ignição. E os preços vieram buscar no leilão de fechamento o suporte em 6,95. O rompimento de imediato aqui provavelmente ficaria um pouco esticado. A gente teria que ter no mínimo um cenário de zigue-zague descendente, fazendo um pullback, para no intradiário ter um cenário um pouquinho mais seguro para posicionamento. Muito mais fraca que a Vale estava a Petrobras, que já na sexta-feira fechou na mínima, né, abortando completamente esse candle. A gente teve um Monster Gap, lembram? E eu mencionei que era um papel totalmente permitido, né, interessante
para se operar um rompimento baixista. Então aqui nós tínhamos a linha d'água, aqui nós tínhamos essa zona de suporte, e o primeiro candle do dia foi uma barra de ignição com bom volume, que rompeu essa estrutura e com uma proximidade boa para a média móvel de 21 períodos. O trade na ponta vendedora foi inclusive feito, a gente teve aí uma baita queda de 5%. E a Petrobras está com cara de dar continuidade a esse movimento de queda, hein? Se a gente for olhar mais ou menos os moldes, tá? Do que nós vimos ali de extensão alternada, tá? Se a gente pegar no gráfico semanal, a gente fizer uma extensão alternada do que nós estamos tendo aqui, a gente vai achar um alvo para essa extensão alternada em 13,90 para a Petrobras. Tá? 13,90. Se nós fizermos uma projeção deste triângulo simétrico que foi rompido, que é uma outra forma de tentar estabelecer um alvo, vamos ver onde é que o mercado se encontra hoje. A gente teria ultrapassado já há um bom tempo aqui a exceção de 100%. Então 13,90 realmente seria a próxima projeção possível para a Petrobras, considerando uma extensão alternada. Então está com cara de seguir em queda. Setor ser um dia, né, Gerdau tenta um movimentozinho de alta, sem grande importância. A CSNA está resiliente ao movimento de queda, mas também não tem um cenário favorável para alta. Aos trancos, ela deve acabar vindo testar o fundo de agosto. Os Minas subiu hoje, pode desenvolver algum repiquezinho, mas nada que nos interesse muito do ponto de vista de swing trade. O setor bancário perdeu muita força, né? Também já vai lateralizando com esses últimos 4 pregões. Isso não favorece o movimento de alta, favorece a manutenção do movimento de queda ou um respiro, provavelmente uma movimentação lateral meio errática. Então o cenário não está legal. No finalzinho do pregão a gente teve uma boa porrada no setor bancário. No leilão enfiaram os preços para baixo. Então a gente deve continuar vendo esses ativos sendo pressionados. Itaú também fechou aqui na mínima, tem cara de continuar o movimento de queda. Se a gente fizer a projeção desse triângulo simétrico, a gente encontra um alvo em torno de 22,50. Em Itaúsa, esse triângulo simétrico que foi rompido tem um alvo em 6,34, a gente já está se aproximando desse patamar. Banco do Brasil também não consegue subir, tem cara de dar continuidade ao movimento de queda. O Banco do Brasil até tem uma configuração interessante no intraday, bandas estreitas, fechamento próximo da mínima, dentro de um viés mais baixista. Se a gente tivesse um rompimento de linha d'água aqui, a gente poderia ter um bom movimento na terça-feira. Sambi 11 vai dando continuidade ao movimento de queda depois do rompimento de suporte, deve também buscar o fundo aqui de setembro. E Banrisul hoje teve um dia neutro, mas também se favorece aqui a continuidade do movimento de queda. BBS E3 rompeu a consolidação dos últimos pregões, então a gente vê aqui outro papel que vai desenhando uma bandeira baixista. Olhando no passado, a gente tem o fundo de 2014 oferecendo alvo próximo a 21,80 até 21,50. Então, BBS E3 com a cara de dar continuidade de movimento de queda. Se for para operar, eu operaria na base da confirmação, ou seja, do da perda mínima de hoje no pregão de terça-feira. Outro papel que vale a pena ficar de olho na movimentação intradiária na terça. Brasil Farma é atualmente uma tosqueira, né? Nós mencionamos uma venda na perda dessa mínima algum tempo atrás, o papel caiu 31% depois disso. O candle de hoje estopa qualquer operação de venda porque supera várias máximas prévias, isso que pode ser visto como uma barra de ignição. Então a superação da máxima abre espaço para um repique aqui em Brasil Farma. Não é um sinal dos melhores, tá? A gente tem uma proximidade significativa para a média móvel de 21 períodos e uma pequena sombrinha superior. Então não mostra tanta força assim, mas é capaz o papel desenvolver um bom repique. Então chamou a nossa atenção.
Braskem caiu um pouquinho mais hoje, fechou na mínima. A gente já tem um zigue-zague descendente. O problema é que o rompimento dessas mínimas aqui não ficava muito claro. Hoje o mercado deixa esse rompimento um pouco mais claro. Tá? E já dá para a gente pensar em vendas na perda da mínima do pregão de hoje. Confirmaria esse rompimento. O Braskem pode dar uma pancada para baixo. Tá? Se quiser arriscar ficar de fora, mas pegar um cenário melhor, deveria focar nossas atenções no começo do pregão de terça-feira, no intradiário de Braskem, e surgir alguma oportunidade de setup de venda, aproveitar um pouco mais de convicção. Tá? O ideal, como sempre, seria uma abertura no gapzinho de alto, seguido do rompimento da linha d'água para baixo. Isso provavelmente determinaria um bom movimento de queda em Braskem. Uma vez que Braskem, o que o mercado se convença que esse suporte foi perdido, o Braskem deve acelerar no movimento de queda significativo. BTLW3 também vai rompendo uma zona de suporte por volta aqui dos 13,85. Pode buscar então o fundo de agosto, que fica lá por volta dos 12,40 a 12,20. O ideal também aqui seria operar na perda mínima de hoje, deixaria o cenário um pouquinho mais consistente. Copel, eu mencionei da possibilidade de uma compra na superação da máxima de sexta-feira, com um stop bem curto abaixo da mínima. Essa operação surgiu logo no início do pregão e foi estopada. Tá? Copel seguiu caindo depois do stop, chegou a cair uns 4% quase, e fechou um candle de força vendedora que vai dando continuidade ao movimento de queda. O papel está bem sobrevendido, tá? Mas com esse candle de hoje, aborta uma expectativa de repique. Essa expectativa pode ressurgir assim que surja um novo candle de reversão. Gol, mais ou menos no mesmo cenário, superou a máxima de sexta-feira, chegou a desenvolver um movimento de alta, mas não conseguiu fechar muito bem. De qualquer forma, já vai desenhando um fundinho e é possível que Gol venha desenvolver um movimento de alta interessante. Qualquer repique em Gol facilmente pode oferecer uns 30% de ganho. Então, o trade aqui também era possível, também a ser trabalhado com stop curto, esse então em 1,23. Hipermarcas testa novamente essa zona de suporte dada pelo gap de novembro, faz um candle de dúvida hoje. Apresentou uma boa reação depois de testar a mínima do 11 de janeiro aqui no intraday. Mas não é exatamente o melhor ponto para uma compra de swing trade. Quer dizer, o ponto é interessante, mas o sinal não é dos melhores. Então agora, o ideal seria a gente ver o rompimento desse topo e desse topo aqui. Isso nos interessaria bastante. A mera superação da máxima aqui não é o tipo de operação que eu gostaria. A gente pode ajustar essa LTB e esperar um movimento como esse. Se esse movimento surgir e tiver um candle forte, rompendo essas mínimas, idealmente rompendo a média móvel de 200 períodos aqui, o cenário muda e o papel estaria indicando o fechamento desse gap de novembro, o que também nos interessaria. Marfrig está num ponto interessante. A gente tem um canal de baixa que está tendo a sua linha de retorno testada. A gente tem a média móvel de 200 sendo testada, com candle de reversão e uma certa distância da média móvel de 21 períodos, ao mesmo tempo que a gente está testando esse topo aqui. Então, é um papel que está numa configuração interessante para um repique dentro desse canal de baixa. Não é a melhor operação de swing trade, mas é um papel que merece atenção no intraday. O IBR3, já na sexta-feira, chamava atenção para a possibilidade de um repique, tendo testado aqui o fundo de dezembro. Não acionou o sinal de sexta-feira, hoje já era um novo sinalzinho, que andou pequeno, vazado, superação na máxima, período também aumentado, mas o sinal de hoje não seria tão forte, não é tão forte, tão bom quanto o de sexta-feira. Ainda é válido acompanhar o papel de perto, mas o sinal perdeu intensidade. Qual 3 chamou a atenção hoje? O papel que está em tendência de baixa. Nos últimos pregões vinha desenhando uma consolidação abaixo de um suporte. Então existia um suporte de 14,50, o suporte foi rompido de uma forma meio esquisita, o papel ficou andando de lado, a média veio pressionando os preços e hoje a gente tem um rompimento. O volume não foi tão ruim
relativamente ao pregão de hoje. Então é uma venda, tá? Pela perda da mínima de hoje, a venda fica mais certa e é o papel que hoje deu o sinal mais consistente. Tá? Em termos de swing trade, é o melhor sinal que nós temos no dia de hoje. É uma venda em qual 3. Rumo 3 foi um bom sinal que a gente ofereceu na sexta-feira. Teve call dentro do método Leandro e conseguiu pegar o papel antes da essa puxada do leilão, né? Que já garantiu 32% de ganho. Então, para quem está com essas operações, a perda mínima do pregão de hoje já encerraria a posição. Mas ainda valia a pena a entrada pela superação da máxima de sexta-feira, coisa que aconteceu hoje, e não haveria stop pela perda dessa mínima do pregão de hoje. Tá? São operações diferentes. A TOTS me chama a atenção, ela está batendo num fundo importante ali do semanal. A gente não está com uma distância tão grande para a média móvel de 20 períodos, mas eu vejo o potencial do papel. A gente tem uma distância razoável, não é tão grande, mas é aceitável. Né? A gente tem um martelinho no dia de hoje, um fundo importante. Também a gente pode entender que é um fundo reflexo. A superação da máxima de hoje abre espaço para compras em TOTS, um trade de retorno à média. E por fim, Velid atingiu o fundo do segundo semestre de 2014, por volta de 34, no suporte. Pode repicar então. O candle de hoje não é o mais bonito para esse repique. Talvez valha a pena esperar um novo candle fechando mais próximo da máxima para operar. Mas, enfim, o ponto em que Velid chegou chama a nossa atenção e o papel pode, a partir daí, repicar. Então é isso que nós tivemos no pregão de hoje. Eu vou finalizando por aqui. Agradeço a audiência de vocês e até o farol de amanhã.